A paz do Senhor, chegamos ao nosso 11º dia dessa caminhada tão edificante sobre o coração que teme a Deus. Então, o episódio de hoje é um alerta poderoso sobre algo que acontece com muita gente. O momento em que o temor verdadeiro, ele é substituído pela religiosidade. Esse tema é fundamental para mantermos a nossa fé viva, a nossa fé sensível e nossa fé sincera. Então, abra o seu coração e deixe Deus falar profundamente com você hoje. Amém? Então, até aqui aprendemos que o temor produz obediência, o temor produz sabedoria, o temor protege o coração, o temor mantém a luz acesa. Mas hoje nós vamos ver algo muito sério. Quando a pessoa não teme mais, ela fica o quê? Vazia. Ela se enche de religiosidade, e isso é profundo. Por quê? Porque ninguém abandona Deus de um dia para o outro. Ela apenas troca o temor pela aparência de temor. E essa mudança, ela é o quê? Ela é silenciosa. E ela é devastadora. Então, a religiosidade é a carcaça sem a vida. Então, hoje nós vamos aprender um ponto essencial. Religiosidade é quando a pessoa mantém a prática externa, mas perde a essência interna. Então, ela continua indo à igreja, participando de reunião, cantando, servindo, falando palavras bonitas, aparentando santidade, mas por dentro não há reverência, não há sensibilidade, não há obediência e não há quebrantamento. E também não há o quê? Temor. E também não há transformação. É ter movimento, mas sem vida. É ter uma rotina sem o coração. E é ter prática, mas sem o quê? Essência. Então, qual é o perigo da religiosidade? O pior da religiosidade não é a aparência, é o que ela esconde. Por quê? A religiosidade, ela esconde a ausência do temor, mascara a falta de mudança, disfarça a vida sem obediência, ou seja, impede o Espírito Santo de agir. Ela cria uma falsa sensação de segurança e também ela endurece o coração, cria um orgulho espiritual e bloqueia a sensibilidade. Então, o estudo de hoje, ele é claro. A religiosidade substitui o temor. Então, aonde não há temor verdadeiro, a religiosidade vira o quê? Imitação, mas não transformação. Em Isaías capítulo 29, versículo 13, vou repetir. Isaías capítulo 29, versículo 13, ele nos fala sobre o perigo do lábio sem coração. Então, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Amém? Então, ou seja, esse versículo é a definição perfeita da religiosidade. A pessoa, ela canta, ela ora, ela fala bonito, ela dá glória a Deus, ela cita versículos, participa da igreja, mas o coração está longe. Longe da obediência, longe do temor e longe da rendição. Então, o religioso, ele não vê que perdeu o temor. E esse é um ponto profundo que o estudo enfatiza. O religioso não percebe que o temor se foi. Mas por quê? Porque ele se apoia em hábitos, ele se apoia em costumes, ele se apoia em rotinas, ele se apoia em cargos, ele se apoia em funções, ele apoia em serviços, em atividades, e acredita que isso é o quê? Temor. Mas temor não é atividade. Temor é atitude. A religiosidade, ela cria uma segurança falsa, um conforto espiritual, a aparência de quê? De piedade, o orgulho sutil, resistência à mudança, insensibilidade à voz de Deus. Então, quais os sinais de que a religiosidade, ela substituiu o temor? O estudo hoje vai nos mostrar de forma muito prática alguns desses sinais. Primeiro, faz sem entender. A pessoa ela cumpre tarefas, mas não vive a revelação. Segundo, faz sem coração. Ela cumpre rotinas espirituais, mas sem o quê? Sem quebrantamento. E terceiro, faz sem obediência. Ela participa, mas não muda. E quarto,
faz sem temor, serve, mas sem reverência. E quinto, faz por si mesma. Ela busca o quê? Reconhecimento, ela busca elogio, ela busca posição. E sexto, faz automaticamente. Não há vida, nem profundidade, nem transformação. Religiosidade é espiritualidade sem espírito. Então, o temor, ele rompe a religiosidade. A boa notícia é, onde há temor verdadeiro, a religiosidade ela morre. Então, o temor, ele vai nos despertar arrependimento, ele vai nos despertar obediência, sensibilidade, reverência, humildade, mudança real, uma transformação também profunda. Então, o temor não deixa a pessoa ficar no automático, ele a chama para perto. Então, ele a mantém pessoa desperta. Então, ele alinha com a verdade. Então, onde não há temor, a pessoa ela não muda. Então, o estudo hoje vai nos mostrar algo muito forte que é destacado. A pessoa religiosa, ela não muda porque não teme. E não teme porque não se submete. Então, a religiosidade, ela alimenta o orgulho. Então, o temor alimenta a humildade. Ou seja, a religiosidade cria uma zona de conforto. Ou seja, o temor cria zona de crescimento. Então, por isso, religioso repete e o temente, ele transforma. Então, como romper com a religiosidade? Primeiro, reconheça a falta de temor. Admita quando a prática está sem coração. E segundo, peça ao Espírito Santo sensibilidade. É ele quem desperta o temor em nós. E terceiro, retorne ao primeiro amor. Lembre-se de como você buscava Deus no início. E quarto, medite na palavra com profundidade. Não leia, se alimente. E quinto, obedeça imediatamente. A obediência mata a religiosidade. E sexto, busque quebrantamento. Então, o coração quebrantado sempre tem. Então, como devemos aplicar o nosso estudo hoje? Hoje eu te convido a uma reflexão sincera. Eu tenho vivido fé ou rotina? Eu tenho temido ou apenas repetido? Eu tenho obedecido ou só participado? Meu coração está sensível ou eu estou vivendo no automático? E depois faça essa oração. Senhor, desperta o temor dentro de mim novamente. Amém? Então, hoje nós ficamos por aqui. Que o temor do Senhor remove a sua fé, renove a sua fé e destrua toda a religiosidade. Amanhã seguimos juntos nessa jornada tão profunda e transformadora. Que a presença de Deus te acompanhe e que a paz de Cristo permaneça sobre você até o nosso próximo encontro. Até mais.